paz do Senhor, meus irmãos. Para pirraçar o corona, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Por favor, pegue aí a sua Bíblia, se você trouxe Bíblia. Vamos fazer igual os crentes fazem quando vai ler a palavra de Deus. Como é que os crentes fazem quando vai ler a Bíblia? A gente fica de pé, né? Então vamos lá, fique de pé. E abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Obrigado, meu bem. Capítulo 14, versículo 15 a seguir. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui, pela bondade também do pastor Davi, em compartilhar conosco esse altar, para que nessa noite a gente pudesse ministrar para você uma palavra de Deus. João 14, versículo 15 a seguir. Deus esses dias tem me incomodado com essa palavra. E nessa noite eu quero compartilhar ela com vocês. Você achou João 14, 15 a seguir? Diz amém? Agora dá outro glória a Deus aí para você já ir acostumando. De novo, glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha como é simples. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro. Em algumas versões, o Consolador, para estar com vocês para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês, oh glória, vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará com vocês, oh glória. Olha o versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Versículo 19. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, oh glória. Olha o que o texto diz mais. Naquele dia, compreenderão que eu estou com o Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Dá para dar um glória a Deus por esse negócio aqui? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Senhor, acabamos de fazer a leitura da tua palavra, Senhor. A tua palavra é o momento mais importante desse culto. Então, Deus, fala aquilo que o Senhor falou no meu coração, o coração dos teus servos, com a profundeza do teu espírito, com o teu trabalhar nessa noite. Em o nome de Jesus, amém. Podeis assentar em nome do Senhor. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês essa passagem bíblica. Essa passagem se estende até o versículo 31. Mas devido ao tempo, resolvi fazer a leitura somente nesses versículos. Esse texto foi escrito por João, apóstolo do Senhor.
E é importante a gente se situar o que é que está acontecendo aqui. Quando você lê o Evangelho de João, especialmente o capítulo 13, que é um capítulo antes desse, você descobre que Jesus está reunido com seus discípulos no cenáculo, para o momento da ceia, antes de ir para o Getsemane, antes de enfrentar a via dolorosa rumo ao Calvário. Mas ele decide em seu coração reunir com seus discípulos, com sua igreja. De todos os evangelistas, João é aquele que dá detalhes do momento da Santa Ceia. Para você ter ideia, ele dedica boa parte do seu evangelho descrevendo o que aconteceu naquele momento. E especialmente o capítulo 14, quando nós lemos a profundeza da revelação que Jesus fala a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ele dá detalhes nesse texto de como o Espírito Santo atua, de quem ele é, como ele opera, como ele trabalha e como ele habita em nós. E nessa noite, quando a gente olha para esse texto, a gente descobre a riqueza de Deus, a revelação do Senhor. Estudar sobre o Espírito Santo é algo rico. Foi no concílio de Constantinopla, em 385 depois de Cristo, que Deus levantou homens para defender essa doutrina, para defender a pessoa do Espírito Santo. Levantou Atanásio e 3 homens que foram apelidados de os pais capadócios. De lá para cá, o Espírito Santo passou a ser estudado no século XX com o pentecostalismo, com a doutrina pentecostal. Está invadindo agora as academias. As pessoas estão pesquisando sobre a pessoa do Espírito Santo, tentando entender a sua manifestação e quem ele é. Mas quando o crente abre a Bíblia, abre a palavra, na simplicidade do Evangelho, ele já descobre que o Espírito Santo é Deus. E está no meio da sua igreja. Está conosco nesse lugar aqui. Está nos visitando, trabalhando em nós e através de nós. Quando você olha para a palavra nesse momento de Santa Ceia, você descobre que Jesus fala de uma revelação profunda. Ele diz que o Espírito Santo é o conselheiro, o consolador, mas ao mesmo tempo ele diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E esse Espírito também trabalha e opera no meio da igreja hoje. Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque Deus incomodou meu coração para dizer para você que o Espírito Santo é o mesmo, ele continua trabalhando hoje. Mas no período da pandemia, alguns irmãos estão deixando de vir para a igreja não está cheia como antes, não tem problema. Quem opera na igreja hoje é o Espírito de Deus e ele está nesse lugar. Tem alguém que já está sentindo a presença dele aqui? E eu olho para Jesus, eu olho para esse texto, eu olho para a palavra, eu descubro 3 grandes verdades que Jesus diz a respeito do Espírito Santo. E sobre isso eu quero compartilhar com você que está aqui. 3 grandes verdades que Jesus disse sobre o Espírito Santo. 3 verdades. E a gente precisa aprender sobre essas verdades. Deixa a tua Bíblia aberta em João 14, para você acompanhar comigo, por favor, para você ver essas verdades. Para você ver como Deus se revela pela palavra, como Deus trabalha em você. E a primeira grande verdade que a gente olha para esse texto, está no versículo 15 ao 17, do capítulo 14. E que verdade é essa? É que Jesus pediu ao Pai que desse o Espírito Santo aos seus discípulos, à sua igreja. A primeira grande verdade desta palavra é entender que Jesus pediu a Deus que Ele desse a oportunidade para mim e para você experimentar da pessoa do Espírito Santo no nosso meio.
E a gente olha para a palavra, a gente olha para a Bíblia e a gente já percebe que o Espírito Santo já atua na Bíblia, já nas primeiras páginas, quando você abre esse livro. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e quem pairava sobre a face do abismo ou a face das águas? O Espírito Santo. Ele já estava lá. O salmista chega a dizer que esse Espírito Santo também atuou na própria criação. Nós já entendemos que Deus é criador, que Jesus é criador, mas o salmista também diz, lá no Salmo 104, versículo 30, que quando Deus envia o seu Espírito, esse Espírito cria a face da terra. E a gente olha para essa verdade bíblica e descobre que Jesus estava pedindo para a igreja um Deus todo-poderoso para atuar conosco. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente se pergunta: quem é o Espírito Santo? A palavra Espírito no hebraico significa ruach. No grego, pneuma, traz o mesmo sentido, ambas as palavras, vento, sopro, espírito, atribuído a uma das pessoas da Trindade. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que Ele é Senhor. Então, quem Jesus estava pedindo para habitar no meio da igreja, para habitar no teu coração? O próprio Deus vivo no meio da sua igreja, no meio do teu coração. Stanley Orton, comentando sobre o seu livro, O Espírito Santo através da Bíblia, ele chega a dizer que é claro a atuação do Espírito Santo. No Pentateuco, você abre a Bíblia e você encontra o Espírito Santo trabalhando. No Antigo Testamento, é claro a atuação do Espírito Santo, não só no Pentateuco, mas nos livros históricos também da Bíblia. O Espírito Santo está atuando também nos livros poéticos da Bíblia. Com os profetas cheios do Espírito traziam a mensagem de Deus dizendo: assim diz o Senhor. Você olha o Espírito Santo atuando no ministério de Jesus, na vida dos apóstolos. Você olha para a Bíblia, você folheia ela, você descobre que vai além da vida dos apóstolos, mas esse Espírito atua também no meu dia a dia, no teu dia a dia também. E a gente olha para a Bíblia e a gente descobre que Ele atua na vida cristã. Ele está com você nessa noite aqui. Eu vou repetir para você entender a mensagem do céu. Ele está com você nessa noite aqui. Ele atua no ministério da igreja. Se isso vale um glória a Deus, por favor, manifeste o teu glória. Além de atuar no ministério da igreja, Ele atua também em missões, porque é Ele que levanta quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Só basta você ser sensível à voz de Deus, oh glória. É Ele que trabalha com os dons espirituais. E eu vou te dizer uma coisa: Ele está conosco nessa noite, passeando, e a bandeja já está posta. A gente tem que aproveitar. Tem muitas pessoas que estão olhando para os problemas da vida. Tem muitas pessoas que estão olhando para as dificuldades, para a pandemia, estão desanimando. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você que no meio da tua ansiedade, no meio do teu problema, tem poder do alto para você. Tem Espírito Santo para te animar. Tem graça de Deus para a tua vida. E se você recebe essa palavra em nome de Jesus, faz alguma coisa para adorar a Ele. Olhe para a Bíblia. Esse Espírito Santo atua na igreja e nos crentes. Será que você se lembra quando você sentiu da presença dEle? Ele atua nos crentes. Olhe para o versículo 15. Tem um segredo para receber a atuação do Espírito Santo. Ele atua nos crentes que amam e obedecem. O segredo para receber essa promessa é simples: amar e obedecer. Você olha para o versículo 14, capítulo 14, versículo 21, está escrito que Jesus envia o Espírito na vida daqueles que amam a Jesus e amam também o Pai, e são amados pelo Pai. Você olha para a Bíblia, em João 14, 23, esse Espírito atua na igreja fazendo morada
no coração dos crentes. Deixa eu abrir o leque para você entender. Você que está aqui, junto comigo, com a nossa pequenez, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com as nossas incapacidades, somos escolhidos, para você entender. Aleluia, preparou, glória, para você entender. Somos escolhidos por Deus para ser morada do Espírito Santo, para ser morada de papai. Ele habita em você, conhecendo você, a tua fragilidade, ele sabe onde você mora, e nessa noite ele quer animar a tua alma, animar o teu coração, e dizer que você não está sozinho. A gente olha para a Bíblia e a gente descobre que este Espírito Santo, atua na vida daqueles que amam e obedecem. É princípio. Ama e obedece o quê? Os mandamentos de Jesus. É um princípio simples, amar e obedecer. Como a Bíblia é clara para a gente. A Bíblia diz que nós precisamos amar e obedecer. Hoje nós estamos vivendo em uma geração que vem para a igreja só para sentir. Tem crente que diz, eu só dou glória se eu sentir. Essa geração está muito acostumada a isso. Você vê as pessoas cantando nas letras das canções, mas é da boca para fora, tentando atrair a presença do Espírito Santo, mas a vida está afastada de Deus. E Deus nessa noite, através dessa palavra, está dizendo para você, não tente somente atrair, mas ame e obedeça a palavra de Jesus. Ame e obedeça. A Bíblia é clara para a gente em dizer, no capítulo 14, versículo 24, que tem muitas pessoas que desprezam a Jesus, porque não amam e não obedecem. O mundo não conhece a presença do Espírito Santo, não pode ver, não pode conhecê-lo, mas aqueles que são crentes, que se entregaram a Jesus, têm a visão espiritual aberta, e tem alguém com a visão espiritual aberta aqui nessa noite, porque ele entende que a presença do Espírito Santo é real, e Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Então a primeira lição que a gente aprende aqui, a primeira grande verdade de Jesus, é que Jesus pediu ao Pai para você, que entrou aqui triste, que entrou aqui esmurecido, fraco na fé, cheio de pecado, frio, para você que está de boa, para você que está tudo tranquilo, a primeira grande verdade é que Jesus pediu o Espírito Santo para você. Se você quer essa promessa do Pai, glorifique a Jesus. E qual é a segunda grande verdade? Abra a Bíblia e acompanhe comigo, por favor. Olhe para o texto, capítulo 14, versículo 16. Se Deus está falando contigo, diga amém. Como é importante a gente compreender a riqueza desse texto. A segunda grande verdade que Jesus diz sobre o Espírito Santo é que ele pediu ao Pai o Consolador. A palavra grega para consolador ou conselheiro é paracleto. Essa palavra pode ser traduzida como aquele que consola, aquele que é o consolo, aquele que é amigo. E como nós precisamos ter a compreensão sobre o Espírito Santo sendo o nosso conselheiro. Tem muitas pessoas que estão sendo atingidas pela depressão. O irmão José falou aqui sobre outro caso, ansiedade. Tem muitas pessoas que estão sofrendo emocionalmente. Estão buscando todos os recursos da terra. Jesus disse aos discípulos, à igreja, está dizendo isso para a gente, que ele não deixaria você sozinho, mas enviaria o conselheiro, o consolador, oh glória. Ele não te deixaria só. Às vezes a gente tenta buscar a resposta
em autoajuda. E como essa literatura vende, a literatura de autoajuda. Mas não achamos a resposta ali. Porque Jesus nos ensinou não confiar somente em autoajuda, mas entender que nós precisamos confiar na ajuda que vem do alto. Na presença do Espírito Santo em nós e através de nós. E você olha para a Bíblia, você vê que o Espírito Santo é amigo. Eu rogarei o Pai, um conselheiro. Ele está com você no meio das tuas aflições, no meio dos teus problemas, no meio dos teus dilemas, no término de um relacionamento, em uma dificuldade que você passa. Ele está com você, você não está sozinho. Você olha para a Bíblia e você percebe no versículo 18: não vos deixarei órfãos. Eu vou repetir esse texto. Jesus disse para os seus discípulos, para a sua igreja, está dizendo para você, que Ele não te deixaria órfão. Isso significa que Ele é o teu Pai, que Ele enviaria o Espírito Santo sobre você e em você. Isso quer dizer que quando você ora, você não está orando ao acaso. Você não está orando ao além-túmulo. Mas você está conversando com Deus em linha direta. Você está falando com o Pai sem interferências. Não é igual o sinal do Wi-Fi que a gente tem em casa que fica falhando, não. A oração não falha. Deus te escuta por causa do Espírito Santo que habita em você. Oh glória! A gente olha para a Bíblia e a gente percebe que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem um conselheiro. Versículo 17 está escrito: constante, seguro, confiável. Conta para ele qual é a tua dor. Conta para ele qual é o teu problema. Conta para ele quais são as tuas lutas. Que você vai ver, aleluia, o sobrenatural de Deus acontecer. Olha para a Bíblia, você descobre que o Espírito Santo, além de ser um conselheiro confiável, verdadeiro, ele te ensina coisas novas. E através dessa palavra eu quero te entregar uma profecia de olho aberto. No meio dessa crise, no meio dessa pandemia, Deus vai te dar criatividade, oh glória, coisa nova. Porque o Espírito Santo tem isso para dar para a sua igreja. Quem recebe, quem toma posse. A gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Ele nos faz lembrar de todas as palavras de Jesus. Em todos os momentos, em todas as lutas que enfrentamos, nós lembramos da mensagem de Jesus. Porque quem nos faz lembrar é Ele. E Ele está aqui. Ele te ajuda no teu dia a dia, no teu trabalho, nos teus problemas, na tua vida social. Ele está com você lá também. A Bíblia faz questão de dizer que Ele cuidaria também dos nossos corações. Quando a gente está ansioso, sabe quem trabalha conosco? É Ele, oh glória, vale dar um glória a Deus por isso. Quem é que te dá a paz para você dormir no meio dessa dificuldade? É Ele que te dá paz, é Ele que te dá segurança. O salmista disse, olha só que interessante, Davi sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, se esconde em uma caverna e ele diz lá no Salmo 3, versículo 5, em paz deitei, dormi e acordei, porque o Senhor tem me sustentado. Deus vai te dar paz no meio da tribulação, porque o Espírito Santo habita em você. Olha para a Bíblia, promessa. Vos enviarei o Consolador. Só que tem um detalhe. Quem não ama e obedece, não experimenta do conselheiro. Quem ama e obedece, experimenta do conselheiro. Versículos 24, você percebe o problema de não amar Jesus, de não obedecer Jesus. É viver numa cegueira espiritual. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1, ele traz um aconselhamento para aqueles que não amam e não obedecem a Jesus. Paulo diz que são incapazes de compreender as coisas espirituais.
Tem muita gente que está sendo incapaz de compreender as coisas espirituais. Sua reação, na realidade, é só para as coisas da carne. E Paulo diz, chama essas coisas da carne de obras da carne. Ele não sente da presença, vem para o culto, participa dos ensaios, das atividades da igreja. Infelizmente, ele não ama Jesus com as suas atitudes e nem obedece a Cristo. E não consegue sentir, não consegue ver e não consegue perceber. Tem pessoas que a sua reação não é reação positiva para as obras de Deus, mas uma reação negativa para as obras da carne. É o sexo antes do casamento. Acha que está tudo normal, que não tem problema, que ninguém viu. É o adultério, a infidelidade conjugal, acha que está tudo normal, que não tem problema. É carne mesmo, a gente é carne. É a bebida alcoólica, são as drogas, para poder entrar em êxtase, para poder relaxar. São as mentiras, as calúnias. Paulo diz, isso é obra da carne. É o homossexualismo. E para ele acha que está tudo bem. Tinha um cidadão na igreja de Corinto que estava tendo relações sexuais com a própria madrasta. E Paulo repreendeu os irmãos, repreendeu a igreja dizendo, até quando vocês vão aceitar isso no meio de vocês? Na mesma carta, capítulo 3, versículo 16, ele lembrou os irmãos, irmãos, vocês são templo e morada do Espírito de Deus. Irmãos, vocês são casa de Deus. E quando a gente se torna casa de Deus? Quando a gente ama e obedece. E vem essa pergunta, o quanto você ama Jesus e está disposto a obedecer o seu chamado, os seus mandamentos? Pois aquele que ama e obedece a Jesus, além de receber o conselheiro, sabe o que ele recebe? Ele é guiado na verdade de Deus. E nessa noite, sabe qual é a palavra de Deus para você que está aqui? É que o Espírito Santo deseja guiar o teu caminho com a verdade de Deus. Pavimentar o teu caminho, abrir as portas para você. Nessa noite, você que está aqui, é que o Espírito Santo quer te conduzir pelo caminho que é Jesus. Ele aponta sempre para Cristo. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para iluminar você nas tuas decisões. Tem algo para resolver nessa semana, né, filho? Tem uma decisão séria para tomar. Busque a presença do Espírito Santo, porque Ele vai te ensinar qual é a melhor decisão. Está na palavra, irmãos. A gente olha para a Bíblia e entende que o Espírito Santo não nos conduz para as trevas, mas nos tira das trevas para a poderosa luz, seja levado pelo Espírito para a luz do Senhor. A gente olha para a Bíblia e a gente entende que o Espírito Santo, como conselheiro, como consolador, ajuda você a vencer as tuas aflições. Quantos aqui querem receber essa promessa do conselheiro na sua vida? Por favor, levante a tua mão e dê aquele glória a Deus. Ele é o conselheiro. Que verdade profunda. Jesus pediu ao Pai o Consolador. E para a gente finalizar, a terceira grande verdade que eu quero compartilhar com você, que Jesus diz sobre o Espírito Santo, está no versículo 17. Olha para a Bíblia. É a verdade que Jesus disse para a sua igreja, para os seus discípulos, que o Espírito Santo estaria com a sua igreja para sempre. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. É a verdade que o Espírito Santo está conosco, crentes em Jesus, para sempre. Ele não abandona você. Ele não abandona você.
Ele não te deixa só. Ele está com você. Por alguns segundos, em nome de Jesus, curve a sua cabeça e agradeça a Deus pela presença do Espírito Santo em você. Agradeça a Deus por esse elo em você. Agradeça a Deus por essa ministração em teu coração. Em nome de Cristo, agradeça a Deus pela presença do Espírito Santo em você. A gente olha para a Bíblia e olha o que a Bíblia diz. Que a presença de Deus, que o Espírito Santo habita em nós e através de nós. Ezequiel, profeta de Deus. Lá no capítulo 37, versículo 14. Ele traz uma grande profecia. Ele diz o seguinte: e porém em vós, o meu Espírito, e vocês que estão mortos, viverão. Eu vou repetir, especialmente para você que entrou aqui desanimado, especialmente para você que entrou aqui triste. Deus está dizendo que Ele vai pôr em você o Espírito Santo dEle, e você vai voltar a viver, vai ter renovo espiritual para a tua vida. Vai ter renovo, graça de Deus para você. A gente olha para a Bíblia, o salmista no Salmo 51, versículo 11, Davi, depois de pecar, arrependido, ele pede a Deus: Deus, não me expulsa da tua presença, não retira de mim o teu Espírito, porque ele entendia que a presença do Espírito Santo de Deus é a melhor coisa da vida dele. Nós precisamos ter essa compreensão, que a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é a melhor coisa. Quantos aqui podem glorificar a Deus por essa presença? Por um momento, em nome de Jesus, adore a Deus por essa presença. Olha para a Bíblia é clara em dizer que vocês viverão. Paulo, escrevendo aos irmãos da carta aos Romanos, ele diz o seguinte, que nós, além de estar vivos em Jesus, sermos uma nova criatura, através do Espírito Santo, Ele nos ajuda a ter uma compreensão das coisas desse mundo e transformar essas coisas pelo poder do Evangelho, pelo poder da Palavra de Deus. Tem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida? Se tem, glorifique a Ele. A gente olha para a Palavra e a gente descobre que Jesus está trazendo essa mensagem para os seus discípulos. Com a mesa posta, na ceia, Jesus conhecia e sabia muito bem, plenamente, do plano de Deus. Ele já sabia que estava chegando os seus minutos finais. Jesus sabia que tinha que subir a via dolorosa. Ele sabia que tinha que ir rumo ao Calvário. Estava claro para ele. Ele entendia que ele deveria ser pendurado no madeiro. E ele estava conversando sobre isso com os seus discípulos, mas ao mesmo tempo ele está dizendo para os seus discípulos: não vos deixarei sozinhos, virei outra vez. A gente olha para a Bíblia e vê que Cristo fala da nossa união através do Espírito Santo. E que o Espírito Santo nos une com Cristo. Quando eu sei que eu sou unido com Jesus? Quando eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus em mim. Quando eu amo e obedeço. Isso é união. Tem muitas pessoas que estão desunidas com Cristo. Mas o tema do Evangelho de João é esse, união. E Deus nessa noite está chamando você que quebrou a aliança, que se afastou de Deus, para voltar a ter a união com o Espírito Santo. Para voltar a falar em línguas. Para voltar a adorar a Deus. Para voltar a sentir da presença. Quebra essa barreira nessa noite e peça perdão, mas não saia daqui vazio mais uma vez. Olhe para a palavra e você percebe muito bem que a Bíblia fala que a nossa união com Cristo é confirmada através do Espírito Santo em nós. João 15:14, 15:4, melhor dizendo.
A gente olha para a Bíblia e a gente descobre que a nossa união com Cristo é confirmada pela ressurreição. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. A gente olha para a Bíblia que nós podemos ter a união com Cristo quando nós amamos e obedecemos e temos essa compreensão sobre a nossa salvação através do Espírito. E o movimento pentecostal, a nossa igreja é pentecostal, tá? Cadê os crentes pentecostais? Já chegaram nesse culto? Os crentes pentecostais estão ouvindo Deus falar nessa noite? Se tem, manifesta aí com teu glória a Deus, que você já sabe dar. Somos pentecostais, de linha clássica. O que é isso, pastor Janderson? A gente glorifica a Deus por causa da palavra. A gente tem Cristo como centro. Jesus salva. Jesus cura. Ele batiza com o Espírito Santo, Ele é o centro. Ele em breve voltará para buscar os salvos em Jesus, oh glória. A nossa doutrina é simples, mas ao mesmo tempo é profunda. E a nossa doutrina defende que todo crente em Jesus, unido com Cristo, precisa ter o batismo com o Espírito Santo. Tem quanto tempo que você parou de buscar o batismo? E tem quanto tempo que você que é batizado não teve mais um sentimento de estar diante da presença? O batismo com o Espírito Santo não é somente para você chegar na igreja, olha, eu estou falando em línguas, não. Mas ele é a confirmação da tua união com Jesus. Ele também é a confirmação daquilo, glória, daquilo que demonstra-se pela palavra que nós chamamos de santificação em Cristo. Nós ensinamos, você aceitou a Cristo, glória a Deus, então busque o batismo com o Espírito Santo, se santifique. E como essa mensagem precisa ser clara para você, se santifique. Tem muita gente que não quer mais abrir mão de alguma coisa, abrir mão de algumas amizades, abrir mão de alguns vícios, abrir mão de algumas coisas que faz, mas querem estar na igreja. Deus nessa noite está dizendo para você que Ele tem o Espírito Santo para você, mas se santifique. O batismo com o Espírito Santo também é poder do alto para as missões. Quando você lê Atos capítulo 2, versículo 5 a seguir, quem estava lá fora entendia tudo o que estava acontecendo lá dentro. Só não entendia o porquê que galileus que nunca estudaram estavam falando em línguas maternas. Quem é que estava dando aquilo? Estavam falando em línguas desconhecidas. Quem é que estava concedendo aquilo? Era Ele. Quando a gente olha para a Bíblia, para finalizar, a gente compreende muito bem sobre essas três grandes verdades. A primeira, Jesus pediu o Espírito Santo para habitar em você. A segunda, esse Espírito Santo é Deus e é o teu consolador nas horas difíceis. E a terceira, Ele vai habitar em você para sempre, não vai te deixar só. Vamos ficar de pé por alguns instantes? Eu quero orar por você.